Nós vamos ministrar hoje, o título da palavra é As 3 áreas de oposições à nossa prosperidade. Então eu vou falar de 3 áreas de oposições para que a gente cresça, para que a gente avance, para que a gente prospere, para que a gente possua, para que a gente seja mais do que vencedor. E toda pessoa normal espera prosperar. Toda pessoa normal ela espera conquistar, vencer, possuir. Mas nós sabemos que as coisas não são tão fáceis assim de conquistar. As coisas não são um mar de rosas. E muitas vezes sentimos que situações ou pessoas se opõem ao nosso crescimento, ao nosso avanço, à nossa prosperidade. Eu também não sei se você já teve essa sensibilidade. Parece que para alguns as coisas são mais fáceis. Parece que qualquer coisinha que eles fazem, prospera, cresce, dá certo, e você batalha, e parece que não avança, não cresce, não conquista, e é uma luta atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra. Você fala, Deus não me ama, Deus não olha para mim, que será que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou cometendo algum pecado? Tudo isso já passou pela minha cabeça. Será que Deus não tem filhos preferidos? Né? O que eu posso fazer para Deus voltar para mim e me favorecer, abrir as janelas dos céus? Então ficam esses questionamentos na nossa cabeça. Então eu quero hoje ministrar sobre 3 áreas. São somente 3 áreas? Não, mas eu considero essas 3 áreas as mais importantes. 3 áreas que se opõem à nossa prosperidade e que nós precisamos aprender a administrar. A primeira área de oposição, queridos, é Satanás, o nosso adversário. O que fala a palavra em João 10:10? O ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. O versículo começa, roubar, matar e destruir. Mas não importa, aqui está claro qual é o objetivo do diabo. Que você não seja uma pessoa bem-sucedida. Que seu lar não seja bem-sucedido. Que você não seja bem-sucedido financeiramente. Que você tenha problemas e buracos na alma, porque aí você vai ter problemas emocionais, então você vai ser invejoso, ciumento, você vai ser uma pessoa melindrosa, enfim, problemas na área emocional. Ou seja, ele quer que você tenha problemas em todas as áreas da sua vida, inclusive familiar. Não se dê com seus pais, não se dê com seus irmãos, não se dê com o seu esposo, com a sua esposa. Ele quer matar, roubar e destruir. Mas eu quero que você entenda que nessa luta, que é uma luta espiritual, nós sabemos, a Bíblia lá em Efésios deixa isso muito claro, que é uma luta contra principados, potestades nos ares, nos lugares celestiais. Nesses mesmos lugares celestiais, há quem está de olho em nós, e quem nos protege, que nos guarda, que nos ajuda nesta luta. E seria uma luta desleal se assim não fosse. E outra coisa que nós precisamos entender, que Satanás sim, ele é forte, ele é poderoso, mas quem é o mais forte, o todo-poderoso, é o Senhor Deus, Criador dos céus e do universo. E é Ele que está olhando para você, é Ele que está cuidando de você. O que diz Isaías 41:10? Diz assim, não temas, eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita, a mão da minha justiça. É isso que Deus fala. O problema é acreditar. Muitas vezes nós damos muito mais crédito ao que nós ouvimos do diabo do que nós ouvimos da parte de Deus. E quanto ao nosso adversário, apesar dele ser forte e poderoso, olha o que Tiago diz lá em Tiago 4:7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Um versículo tão pequeno, mas com uma riqueza, queridos, um segredo tão precioso aqui, fala claro o segredo para nós vencermos. Tiago diz que para nós vencermos o nosso opositor, nós precisamos
sujeitar-vos a Deus. O que é sujeitar a Deus? Obedecer a Deus. Então, queridos, antes de você resistir ao diabo, para que você consiga fazer com que ele fuja da tua vida, você precisa entender que você precisa estar sujeito a Deus. Ou seja, está sendo obediente à palavra de Deus. Porque o que dá legalidade para o diabo agir na sua vida é justamente o não se sujeitar a Deus e à palavra dele. Toda vez que nós desobedecemos, e desobediência é pecado, nós damos legalidade para que toda instituição maligna possa agir na nossa vida. Então, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Este é o segredo. Olha o que diz a respeito de sujeitar, obedecer a Deus. Eu amo esse versículo, já citei várias vezes de púlpito. Deuteronômio 28, 1 e versículo 2. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. Se ouvires a voz do eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Se você continuar lendo Deuteronômio, vem uma lista enorme de bênçãos que te perseguirão, que te acompanharão. Mas está condicionado o quê? Se fielmente obedeceres à palavra de Deus. Você está sendo fiel, obediente à palavra de Deus? Então, quando você resiste ao diabo, se cumpre que nós lemos em Tiago 4,7. E ele fugirá de vós. Amém? Então, o primeiro segredo é sujeitar-vos a Deus. E o segundo é resistir ao diabo. Mas, sabe o que às vezes a gente presencia e vê? Pessoas não se sujeitando a Deus e também não resistindo ao diabo, ao contrário, se aliando ao diabo. Se aliando não que voluntariamente, mas que quando você peca, fica claro que você não se sujeitou a Deus e também não resistiu ao diabo, ao contrário, você aceitou as suas ofertas. Você acaba sendo um cooperador, um aliado do diabo, para que ele possa cumprir na sua vida o matar, roubar e destruir. Quantos estão entendendo? Aí você olha para a sua vida e não entende porque as coisas não estão acontecendo. E aí, queridos, como podemos resistir o diabo? Então, antes de eu falar sobre resistir ao diabo, tem alguns tipos de pessoas. Tem pessoas, eu vou usar como exemplo, uma bexiga. Essa bexiga aqui, talvez lá de longe você não veja, mas está completamente vazia. São pessoas que estão vazias do amor de Deus, de esperança, de ânimo, de fé, sem vontade de nada. E são como essa bexiga murcha, não tem nada para dar. Essas pessoas não incomodam o diabo. Para ele, tanto faz. Mas tem pessoas que têm um pouco de esperança, um pouco de ânimo, um pouco de fé, né? Estão ali na igreja, conhecia Jesus, estou cheio do amor de Deus, e que bom, agora eu conheci Jesus, e o tempo vai passando. O tempo vai passando e a pessoa às vezes vai murchando. Aí chega um líder para ele e fala assim, querido, ainda não dá para eu te colocar como líder de célula ainda, porque você precisa de um pouco mais de preparo. E a pessoa vai murchando, né? Aí o líder, de repente, exorta ele, e ele vai murchando, vai deixando o diabo roubá-lo, e aí ele murcha. Só que aí ele vem, ouve uma palavra no domingo, aí ele enche de novo, não, agora vai, pode deixar, eu me animei, agora eu vou. Aí daqui a pouco ele fica noivo, não, eu tenho que cuidar das coisas do meu noivado. Não, eu estou para casar agora não vai dar para eu me envolver nas coisas de Deus. E vai deixando ser roubado novamente. E assim vai, se enche, se esvazia, se enche, se esvazia. Essas pessoas também estão sendo roubadas pelo diabo, porque o diabo vai lançando as coisas, se enche,
daqui a pouco se esvazia. Ah, não, acho que está na hora de eu trocar de igreja. Vai para tudo quanto é lugar, mas não chega a lugar nenhum. São pessoas que também estão sendo usadas pelo diabo. Há pessoas que mais fortes, que resistem ao diabo, que lutam e vão se enchendo, vão se enchendo, vão se enchendo. Houve uma ministração e se enche. Vão para o acampamento e se enche. Houve um louvor e se enche. E estão cheios de Deus ali. Mas tem problemas na alma. E o diabo vê que essa pessoa está crescendo. Vê que essa pessoa está avançando. Vê que essa pessoa pode ser uma ameaça para ele. E essa pessoa está lá lendo a palavra e orando. Aí de repente, uma situação. Eu quero tocar no louvor. E aí vai lá fazer um teste. E de repente o ministro do louvor fala, olha, você não tem muita técnica, você precisa aprender um pouquinho mais. E não sei o quê. E aí, puxa, não me deram oportunidade. E aí, puxa, eu quero ser então líder de célula. Acho que eu nasci para ser líder de célula. Aí colocam você como auxiliar para ajudar. Puxa, eu acho que eu não tenho capacidade mesmo, né? Não dá. Isso, será? E aí, de repente, você está lá querendo avançar e crescer e querendo avançar mais ainda e mais ainda. Acho que eu vou trabalhar na mesa de som. Aí fala, querido, vai fazer um curso primeiro, porque você precisa se especializar e eu não tenho condições de te ensinar aqui. E vai se esvaziando também. Aí se enche, se esvazia, se enche, se esvazia. Mas se mantém mais forte do que os outros. Mas o diabo vem e começa com mentira com ele. Está vendo? Não te dão atenção. E vai, olha, não olham para você. E vai batendo na sua cabeça, vai batendo, você vai apanhando do diabo. E vai, é isso mesmo. Não seja submisso ao seu líder, nem ao seu chefe, aos seus pais. E vai apanhando do diabo, vai apanhando. Aí se esvazia, enche, se esvazia. E assim vai levando a sua vida. Cresce, sobe, cresce. E há aqueles que realmente crescem. E o diabo continua batendo. Porque ouve mais o que o diabo está falando do que a palavra de Deus. Qual é o segredo para nós vencermos o diabo? Efésios 6:17 diz assim, usai igualmente o capacete da salvação, aqui o segredo, queridos, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que nós vamos vencer o inimigo. Jesus está no deserto, 40 dias, foi tentado pelo diabo, e o diabo vinha com mentiras, acusações, com enganos, e Jesus respondia o quê? Alguém lembra? Está escrito. Vinha o diabo contra a mentira e Jesus dizia, está escrito. O diabo voltava com outra mentira para Satanás, para Jesus, e Jesus o rebateu dizendo, está escrito. É assim que nós temos que vencer o nosso inimigo, usando a palavra. Quando o inimigo vier lançar na tua cabeça, eu não sou ninguém olha para mim, eu não vou dar certo, quem sou eu, tudo que eu faço dá errado, você vai dizer, diabo, eu reconheço essa voz é tua e não minha. Um outro segredo que talvez você saiba, ou não, o diabo nunca vai falar na terceira pessoa, dizendo, você não é ninguém, você não vai dar certo, ele sempre usa a primeira pessoa, para que você pense que é você que está pensando, eu não vou conseguir. Está muito difícil para mim. Eu não vou conseguir pagar essa faculdade, eu não vou conseguir terminar essa faculdade, eu não vou conseguir abrir meu próprio negócio, eu não vou conseguir um emprego novo. Sempre o eu. Use a palavra de Deus. Você pode dizer, pastor, eu já tentei isso e não deu certo. Mas durante quanto tempo você tentou? Quantas vezes você fez isso? Nós precisamos fazer o tanto que for necessário, até que você alinhe o seu pensamento e a sua alma ao pensamento e ao coração de Deus. Eu já disse aqui, um período não muito longe da minha vida, muito recente, eu passei por uma luta, e, queridos, eu acordava 2 horas da manhã, e teve um dia, e não foi também só um dia, estou dizendo que esse foi o dia mais longo. Eu acordei 2 horas da manhã, amargurado, triste,
chateado, vontade de chorar, melancólico, e comecei a orar. Fui 2, 4, 5 da manhã, 7, 8, 10, meio-dia. Fui parar às 2 horas da tarde. Quando a minha alma, o meu sentimento, se alinhou com o sentimento do coração de Deus. E vou repetir para que você não ache que foi só uma vez. Foram várias. Não foram 3, 5, foram dezenas de vezes que eu fiz isso. Essa foi a única que eu fui até as 2, das 2 às 2. Mas teve até as 8, até as 9, até as 10, lendo, adorando, ouvindo a palavra de Deus, músicas e cânticos, para que o meu coração se submetesse ao coração de Deus, à vontade dEle. Para que a minha mente se alinhasse com a mente de Cristo. Você está recebendo? Você tem que entender que você é muito importante para Deus, que Ele te ama, você tem valor. Tanto que você tem valor, que Ele deu o seu filho para morrer por você. E além de tudo, ainda colocou um selo em você, uma marca, minha propriedade. Está escrito lá em Efésios 1:13. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você tem o selo da promessa. Posso ouvir um amém? O selo está em você. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Fala, eu tenho o selo da promessa. Eu sou propriedade de Jesus. Quando o diabo vier atentar você, quando o diabo vier te provocar, você fala, você não está mexendo com qualquer um, não. Você está mexendo com alguém que tem o selo da promessa, alguém que tem a marca de Deus. Use a autoridade que você tem para exercer. Bota o diabo para correr. Não aceite as suas mentiras. Você não é qualquer coisa. Você tem valor para Deus. É isso que você precisa colocar na cabeça. Muitos não... Essa palavra não entra em seu coração de que você é importante para Deus. Você se acha coitadinho, esquecido. Enquanto você não assumir a sua filiação, que você é filho e filho amado, você vai continuar sendo roubado pelo diabo. Você é filho e filha e tem muito valor para ele. Mas, nós falamos de luta aqui do diabo, mas nem toda luta vem do diabo. Algumas lutas provêm de erros que você cometeu. Por exemplo, vou falar de um erro que eu cometi, 2 erros, rapidamente. Duro, usando limite de cheque especial, há anos atrás, e quero trocar de carro. Eu não podia trocar de carro. Estava endividado, mas queria trocar de carro. Troquei de carro, o que aconteceu? Minha situação financeira só piorou. O diabo é culpado? O diabo é culpado? Deus é culpado? Eu sou culpado. Eu decidi, eu escolhi. Algumas lutas que nós passamos, não é nem o diabo e nem Deus. São erros que você cometeu e que hoje tem consequências. Os piores 2 anos profissionais da minha vida, já disse isso, foi por uma decisão minha. Eu estava num emprego muito bom, recebi uma proposta de emprego melhor, mas o Espírito Santo dizia para mim, não. E eu, puxa, mas é um banco melhor, é um salário melhor, uma posição melhor, é um melhor. E eu fui ouvindo meu coração. Foram os 2 piores anos da minha vida. Erro meu. Passei porque eu quis. Eu quero que você entenda isso. Por outro lado, há situações que nós passamos, que é Deus agindo na sua vida. E você precisa discernir exatamente se é o diabo, se são os seus erros, consequências dos seus erros, ou se é Deus agindo na sua vida. Uma vez eu comecei a passar por algumas lutas, e a primeira reação minha, sai Satanás, larga, está repreendido, te ordeno, solta o que é meu, te ordeno, sai da minha vida. E nada acontecia. Piorando. Cheguei para o pastor Gumer, contei a situação, ele era meu pastor e discipulador. Ele falou, vou tirar uma semana de oração e jejum. Ao final de uma semana ele disse, Rogério, Deus me disse que é Ele que está tratando você.
E eu não aceitei muito. A gente nunca quer aceitar que Deus está nos tratando, né? Passando por lutas, ao diabo, ou consequência dos meus erros, ou qualquer coisa, mas Deus nos tratando, né? É duro. E aí um dia estou no encontro com Deus, muito próximo dessa data, no encontro com Deus, deitado na minha cama, estudando a ministração que eu ia ministrar, e do outro lado, assim, numa outra cama, tinha um outro pastor da nossa igreja. E do nada, nós não estávamos conversando. Eu apenas estava estudando e ele também estudando a sua palavra. Quando, de repente, ele chega para mim e diz assim: Rogério, Deus manda dizer para você que é Ele que está te tratando. Essa luta que você está passando é Deus te forjando. Eu falei: Deus, não tem escapatória, é o Senhor, assim seja. Enfim, essa luta, queridos, eu podia colocar as minhas mãos e tentar reverter essa situação. Mas na hora que eu cheguei para reverter a situação, Deus falou para mim: não. Mas não. Nós precisamos estar atentos para ouvir. Eu ia colocar a minha mão numa situação e Deus falou: não. E eu obedeci o Pai. Queridos, nós temos que entender que um pai ama tanto o seu filho, mas ama tanto o seu filho, ao ponto de permitir que ele passe por situações difíceis e até se machuque, com o propósito de ajudá-lo a crescer e amadurecer. Sabia disso? Isso o Pai também faz conosco, não só o Pai terreno, mas o Pai celestial permite isso. Quero te perguntar algo. Por que você, mamãe ou papai, um dia desligou a televisão quando seu filho estava assistindo, ou tirou um brinquedo dele, ou o colocou de castigo? Por quê? Porque foi a maneira que você encontrou de fazê-lo parar e voltar a atenção para você. Estou certo ou não? É isso que o Pai às vezes faz conosco, o Pai Celestial. Às vezes Ele tira algo de nós para que a gente possa se voltar para Ele e dar atenção a Ele, ao que Ele está falando para nós e mostrando e dizendo para você: você está caminhando para o lugar errado, você está fazendo as coisas erradas, não é desse jeito. Se você continuar, você vai levar um tombo muito maior. Deus está falando com você? A Bíblia diz a respeito da segunda vinda de Jesus, não diz? Diz ou não diz, queridos? E Ele vem para buscar quem? Os seus, não é isso? Amém? E diz que Ele, à esquerda, quem que Ele vai colocar? Os irmãos não leem a Bíblia. Hã? À esquerda, quem que Ele vai colocar? Os bodes, não é isso? À esquerda os bodes e à direita as ovelhas. Essa situação que você está passando, pode ser que Deus esteja tirando a natureza de bode da sua vida para te colocar uma natureza de ovelha, para que você possa subir com Jesus. Não ofendi ninguém, né? Assim espero. Mas é. Quantos de nós temos natureza de bode lá dentro? Invejoso, ciumento, briguento, falta de domínio próprio, mansidão, temperança, bocudo, insubmisso, rebelde. Ou não tem ninguém aqui que foi assim? Melindroso. E você tem que escolher entre a dor da transformação de Jesus na sua vida, do trabalhar, do tratar, ou a dor de resistir o tratar dele. Eu acho que você deve escolher permitir Deus te tratar. Dói, mas dói menos. Olha o que diz Colossenses 3:5. Sendo assim, deixa eu dizer algo para você antes de eu ler esse versículo. Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele quer ver você morto. Sabia? Amém? Amém? Certeza que amém? Colossenses 3:5.
Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas, vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis com esses hábitos. Mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem. Sabe como matar essas coisas? Pare de alimentar. Qualquer coisa que você para de alimentar, morre, você sabia? Para de alimentar seu cachorro. Para de alimentar sua planta com água. Para de dar alpiste lá para o seu passarinho. Pare de alimentar a imoralidade sexual. Pare de alimentar o melindre que está dentro de você. Pare de alimentar a rebeldia que está dentro de você. O que vai acontecer depois de um tempo? O que vai acontecer, igreja? Pare de alimentar. E Deus quer te ajudar nesse processo. Porque muitas coisas na vida da gente a gente consegue sozinho. Mas outras coisas nós dependemos de Deus. A grande maioria, aliás, tudo, queridos, nós devemos depender de Deus, pedir. Ele se agrada quando nós chegamos até Ele e dizemos a Ele: eu preciso de Ti, me ajuda. Me ajuda, por favor. Eu quero que você entenda que a única maneira de você crescer e amadurecer é passando por lutas e dificuldades. São nessas horas, mesmo aquelas que vêm do diabo, vai te ajudar a crescer e amadurecer. E vai refletir no seu futuro. Mesmo os teus erros vão te ajudar a crescer e amadurecer, para te ajudar no teu futuro. Entenda isso. Mas eu quero dizer para você que você não precisa cometer erros. Veja os erros que os teus chefes já cometeram e não os cometa. Que os seus superiores, líderes da igreja cometeram e não o cometa. Tire proveito daquilo que eu estou ensinando para vocês hoje, daquilo pelo que eu já passei, e não passe por isso. E quando você faz isso, queridos, não só você aprende sem se machucar, como o diabo fica doidinho, fica nervoso, porque você não está errando e está aprendendo. Quantos estão me entendendo? E aí, chega a vez de você dar na cabeça do diabo. Tá vendo, diabo? Eu aprendi com o pastor Rogério. Eu aprendi com o pastor Júnior e o pastor Emerson. Não vou cair nessa não. Aí é a hora de você bater na cabeça dele. E não ele bater mais na sua cabeça. Aplauda o Senhor Jesus. Segunda área de oposição. Está lá em Atos 7:51. Homens de duro entendimento, de incircuncisos corações e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Olha aqui, existem pessoas que resistem ao Espírito Santo porque os seus corações, sua mente, estão duras, lacradas, fechadas. E me parece que isso não é um problema nosso, é um problema geracional, porque ele fala aqui: da mesma forma como agiram vossos pais. Ou seja, os antepassados, os nossos antepassados também fizeram isso, eram duros de corações. Escribas, os doutores, os fariseus. O que Tiago nos orientou? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Não é para nós resistirmos ao Espírito Santo. Ali está escrito resistir ao diabo. E muitos de nós resistimos ao Espírito Santo. E não sabemos por que as coisas dão tudo errado. Eu não vou ler agora, dado ao horário que está avançado. Mas 1 Samuel 8 é a história onde o profeta Samuel está lá. E nessa época não havia nenhum rei sobre Israel.
E o povo começou, aí como que Deus falava com os homens? Através do profeta, e o profeta falava a palavra de Deus para eles. A orientação, a direção, a exortação. Usava os profetas. E nessa época não tinha rei. E aí o povo começou a dizer para o profeta, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Samuel disse, não, vocês têm aos profetas, não precisam de um rei para guiar, dirigir, comandar. Vocês têm o próprio Deus que usa a minha vida para falar com vocês. Não, nós queremos um rei. Se você lê essa passagem, você vê Deus falando com Samuel, dizendo, por causa do coração deles, por causa da insistência deles, eu não quero, mas por causa da insistência deles, eu vou dar um rei para eles. Mas antes, avise eles de que eles, filhos e filhas, vão ter que servir no palácio. Parte da propriedade deles vai vir para o rei. Parte do ganho deles vai ser como impostos. Avisa eles antes. E o profeta fez isso. E ainda assim, o que eles fizeram? Queremos um rei. Foi quando se constituiu Saul, o primeiro rei de Israel. Contrário à vontade de Deus. Deus permitindo situações para que o homem aprenda. Isso está escrito lá. Jeremias 7:24 diz assim, mas eles não escutaram e nem prestaram qualquer atenção à minha palavra, diz o Senhor. Decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, na dureza de seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo em vez da face do respeito. Sendo assim, desde a época em que vossos antepassados foram libertos do Egito até o dia de hoje, eu vos enviei grande número dos meus servos, os profetas, dia após dia. Porém vós não os escutastes e nem tampouco acatastes a palavra que vos pregaram. Antes tornaram obstinados e agiram de modo ainda pior que os seus pais antepassados. Corta os teus cabelos consagrados e lança-os fora. Entoa sobre os montes estéreis uma lamentação, porque Deus rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Pessoas de coração duro ficam cegas e surdas espiritualmente. E eu quero citar para você algumas características de pessoas que têm um coração duro. São orgulhosas, soberbas, donas da verdade, insubmissas, rebeldes, individualistas, desonradoras, desobedientes, críticas, prepotentes, incrédulas, sempre se acham melhores do que as outras pessoas, insatisfeitas, querem liderar porque sentem a necessidade de aparecer, resistem aos seus líderes como resistem aos seus pais, chefes, a qualquer tipo de autoridade, não conseguem enxergar que aquela pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo para falar com ela. Foi assim com Saul, foi assim com Sansão, foi assim com Eli. Leia a história deles. O fim deles foi a ruína. Marcos 16:14 diz assim, mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditavam no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Vemos que é um problema geracional. Terceira área e última de oposição é a área emocional, onde envolve as ofensas praticadas por outros contra nós. A Bíblia ela é bem clara quando diz que guardamos em nossos corações mágoa, ódio, rancor, cessa o fluir de Deus sobre a nossa vida. Esta é uma área de resistência muito forte e que passa muito desapercebido. Os irmãos sabem que eu já ministrei aqui algumas vezes sobre perdão e algumas vezes no encontro com Deus. Interessante que no encontro com Deus, quando eu fiz o apelo, já teve momentos de ter 60, 70, 80 pessoas e ao fazer o apelo, 100% das pessoas ficarem de pé.
Me recordo de uma vez que eu ministrei aqui, sem medo de errar, entre um culto e outro, dos 3 cultos que eu ministrei, pedi para que as pessoas que tinham um problema nessa área ficassem de pé. De 70% a 80% da igreja ficou de pé. E tem outros que ficam sentados, porque acham que perdoaram, mas na grande maioria que acha que perdoou, não perdoou. E aqueles com medo de se expor, não levantam. Mas, deixa eu perguntar aqui, quantos já tiveram? Não estou perguntando quantos tem, que eu não quero expor ninguém. Quantos já tiveram? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Quantos já tiveram mágoa, ódio, o rancor? Deixa eu ver se eu vejo alguma mão abaixada. Praticamente, acho que todos 100%. Não vou perguntar se você está tendo hoje, mas veja que é algo que nos acomete porque temos sentimentos. É uma área que passa muito sutil. Quando eu pergunto para vocês assim, comece a me falar alguns pecados. Aí você vai falar prostituição, lascívia, impureza, mentira, roubo e papapá. E a gente não fala falta de perdão. Mas a Bíblia diz que é uma área. Eu lido muito com pessoas que vêm até mim com depressão. E a maioria delas, 70%, 80%, você vai indo até chegar na mágoa. Eu comentei aqui com vocês uma vez de uma mulher que ficou endemoniada. E eu fui anotando os nomes, a Vívia lembra disso, 27 nomes, ou 26, de que ela tinha mágoa. Outro dia atendi uma pessoa, deu 30 e poucos nomes de pessoas que ela tinha mágoa. Aí não entende por que a vida não avança. Quando nós guardamos em nosso coração esse sentimento, nós cortamos relacionamento com Deus, nós cortamos comunhão com Deus. Deus vê você sofrendo, padecendo, mas Ele diz, eu não posso agir na sua vida, você está rompendo, quebrando um princípio meu. Ainda que eu tenha dó, que esteja vendo você sofrer, padecer, mas pelo fato de você estar infringindo um princípio meu, da minha palavra, e eu não vou contra a minha palavra, eu não posso te ajudar enquanto você não tomar a decisão de perdoar. Quantas pessoas chegaram para Jesus e disseram, Jesus, Ele disse, apartai-vos de mim, mas por que, Jesus? Em teu nome nós curamos, em teu nome nós saramos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome. Ele estava falando com pessoas dentro da igreja. Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, porque praticais iniquidades. Guardar mágoa. Conheciam a verdade, conheciam a palavra de Deus, estavam dentro da igreja, mas continuavam com o pecado dentro da igreja. Não é só falta de perdão, não. Mas um deles. O fato de alguém estar prosperando e estar com mágoa dentro do coração, não é sinal de aprovação de Deus. Chega um pastor aqui na frente, e todo mundo cai na unção. O fato dele ter essa unção, não quer dizer que ele está guardando mágoa, por exemplo, e que tem a aprovação de Deus. A unção não prova, queridos, que tem a aprovação de Deus. Entenda isso. Deus, na sua infinita misericórdia, vai usando as pessoas. Mas chega uma hora que Deus fala assim, opa, foi assim com Saul. Saul, no segundo ano do reinado dele, eu não lembro se foram 39, 40 ou 41 anos que Saul reinou, mas já no segundo ano ele já estava pisando na bola feio. E Deus, Saul, Saul, Saul. Deus é tolerante, é paciente. Queria que ele se voltasse e se arrependesse dos seus pecados. Assim Deus é com você também e comigo. Mas chega uma hora que Deus fala, se você não perdoar, eu também não posso te perdoar. E quais são as consequências de nós não perdoarmos, querido? Quebramos a comunhão com Deus, cessamos o fluir da bênção, da unção de Deus sobre nós, da prosperidade sobre nós. E vou dizer para você, de todas as pessoas que eu já atendi, pessoas sofrem de enxaqueca, dor de cabeça, insônia, dor nas costas, dor nas pernas, sentem gastrite, úlcera. Já vi pessoas com câncer por conta disso, pessoas endemoniadas. Estão num casamento, um lugar de alegria, de você estar vibrando, você está apático, indiferente, não sente nenhuma alegria. Nada te dá alegria, nada te dá prazer, porque você está sendo
corroído por dentro por um sentimento contrário ao coração e aos princípios da palavra de Deus. O poder do ódio, da mágoa, é destrutivo, tanto para você como para a pessoa. A Bíblia diz que você fica com laços de alma com essa pessoa, porém, é você que sofre, é você que padece, enquanto de repente a pessoa, sabendo ou não, ela continua a vida dela, ela continua prosperando, ela continua crescendo, ela continua a sua vida. É aquela história, né, eu li uma frase, eu achei o máximo. Você que toma o veneno e você quer que a outra pessoa que morra. Quem guarda a mágoa, o ódio, o rancor, é que está bebendo veneno. Não é a outra pessoa que vai morrer, é você que vai morrer. Vai morrer espiritualmente, financeiramente, materialmente, sua casa, seu lar. Conviver com uma pessoa dessa é difícil. Queridos, poderia citar muitos exemplos aqui, mas Nelson Mandela, meu pai, 27 anos preso. Quem tem aqui 27 anos para baixo? Aqui. 25, 24, levanta a mão. Quantos anos você tem? 26? Pensou esse tempo todinho seu, preso? 27 anos preso. E aí ele sai da prisão, há a oportunidade dele se candidatar a presidente, porque lá era o racismo, preto desse lado, branco desse lado, supermercado para preto aqui, e supermercado para branco aqui, ônibus para preto aqui, calçada para preto aqui, era assim. E aí ele tem a oportunidade, depois que ele é liberto, sai, se candidata a presidente, ganha como presidente, e aí o seu povo, os negros, começam a esfregar a mão. Agora é a nossa vez. Agora vai ter ônibus para branco. Nós que vamos ter os privilégios agora. Vai ter calçada para nós e eles vão ter que andar na poeira. Os melhores colégios vão ser para nós. E eles já, todos ali querendo um momento de vingança, de ódio e de rancor, e cheios. E de repente tem um filme, eu não sei se isso é verdade ou não, mas chega no filme, a hora que ele está entrando lá onde é a casa presidencial lá, os brancos que tinham cargos dentro do governo começaram a recolher suas coisas. Opa, onde vocês vão? Onde vocês vão? Peraí, onde vocês estão indo? Ah, nós estamos saindo, você vai mandar a gente embora. Não. Eu vou escolher por capacitação técnica, por capacidade técnica. Fiquem aí. Aí ele tinha empregados dentro do palácio ali, brancos e negros. E aquilo revoltava o seu próprio povo, porque queriam vingança. Como pode? Como pode, Mandela? Você sofreu 27 anos. Você foi privado de viver, você foi privado de passear, você foi privado da sua família. E aí ele diz, eu sou o capitão, a frase famosa dele, eu sou o capitão da minha alma. Eu guio o leme para onde eu quero. E eu decidi guiar para não odiar. Queridos, o que era a África do Sul antes de Mandela? Nada. O que é a África do Sul depois de Mandela? Porque imperou o amor, imperou o perdão. É uma grande nação hoje, próspera, muito conhecida, por causa de um homem que decidiu amar e perdoar ao invés de guardar mágoa, ódio e se vingar. O poder do amor é maior do que o poder do ódio. É abençoando que você será abençoado. Escolha. É difícil? Dói? Dói. É difícil. Mas perdoe, se livre. Vai ser uma luta. Então essas são as 3 áreas de oposições. E eu quero te convidar a ficar de pé. Decida resistir ao diabo e não ao Espírito Santo. Decida quebrar toda a dureza do teu coração. Decida perdoar.
E você vai ver as coisas acontecendo, fluindo na sua vida. Só para encerrar, sabe o que muitas pessoas fazem? Elas decidem verdadeiramente perdoar, realmente perdoam, mas passam uns 3, 4 dias, pegam de volta, aí perdoam de novo, aí passa uma semana, pegam de volta, continuam presas. No dia foram sinceras, foram honestas, mas continuaram deixando o diabo, não resistiram ao diabo, se aliaram a ele no sentimento de ódio, de mágoa e de rancor. Levanta as tuas mãos, eu quero, enquanto o louvor canta baixinho, eu quero orar por você. Pai,